Capítulo 805, A Estratégia da Imperatriz 1. Naquela época, ele e Plória já haviam terminado há muito tempo, além de não se terem falado até o último aniversário de Girne. Plória não tinha como saber e Fria havia esquecido completamente que a mudança de forma deveria ser mantida em segredo. Provavelmente Fria se corrigiu a tempo. Diretor. Kila perguntou. Sua irmã está certa, Mart disse. É raro, mas algumas bestas imperadoras podem mudar sua aparência. Eu pedi a ajuda de Kala porque o Grifo Branco não tem um especialista em necromância e mesmo sendo jovem, ela circula até mesmo pelos professores do Grifo Negro. Todos nesta sala sabem, já que é de conhecimento comum entre os escalões superiores de todos os 3 grandes países. Mas é um grande segredo para a população em geral, então guarde-o para você. Mark não gostava da ideia de compartilhar segredos de estado com crianças, mas Kala ainda era muito desajeitada, tanto física quanto socialmente. Era apenas uma questão de tempo antes que eles descobrissem de qualquer maneira. Nem Li nem Fria ficaram surpresos. Devo relatar ao reino o quão profundo é o vínculo daqueles dois com as bestas imperador. Mark pensou. Humanos com um bom relacionamento com bestas eram ainda mais raros que metamorfos, ou assim ele pensava. Todos os países procuravam embaixadores capazes de convencer os imperadores a compartilhar seus segredos. Eu preciso de uma bebida. Plória afundou na cadeira mais próxima, seguida rapidamente por Kila. Fria continuou mordendo a língua para não compartilhar o segredo do protetor na frente do diretor, nem para rir sobre como a reação de suas irmãs era semelhante à dela. Kala? É você? Kila perguntou assim que os dois despertos voltaram. Ela nunca tinha falado muito com Oigt, mas chorou muito durante o ataque de Balcor quando pensou que Kala e Protetor tinham morrido para salvar os alunos da academia. Quem mais eu poderia ser, pequena? Kala respondeu enquanto fazia sua carne se transformar em escuridão e revelava um vislumbre de seu crânio humano. Droga, Kala, Mart disse em frustração. Por que você continua fazendo isso? Eu disse para você manter sua identidade em segredo para o bem do reino e o seu próprio. A maioria dos pesquisadores se recusa a trabalhar com você porque você os assusta com suas travessuras. Eles se recusam a trabalhar comigo porque são covardes de mente fechada. A voz de Kala estava calma e suave, mas ecoou por todo o laboratório, fazendo mais de um curandeiro se encolher. Este não é um Shenanigan. Ela apontou para a metade de seu corpo coberto pela escuridão, enquanto a outra metade ainda era de carne e osso. Isto é quem eu sou, como um Wiggit seria se tivesse nascido humano em vez de um Big. Não tenho motivos para me envergonhar de minhas origens, nem estou aqui para acalmar seus preconceitos sobre Mugar. Se minha presença for indesejada, irei embora com prazer bendito. São eles que deveriam ter vergonha de seu comportamento infantil. Uma voz forte e feminina disse, acompanhada pelo som de palmas. Mila Genis, a imperatriz mágica do Império Gordon, deu um passo à frente com a mão estendida em direção ao Oigt, que prontamente a apertou. Ela era uma mulher de 1,75 metros de altura, com longos cabelos ondulados em tons de mel que parecia estar na casa dos 20 anos. Ela estava usando o amplo manto de mago azul profundo dos curandeiros do Império, tornando ela indistinguível de seus colegas. Seus olhos azuis se demoraram na anomalia um segundo a mais do que ela gostaria, mas a curiosidade levou a melhor sobre ela. Mila não esperava encontrar Lito pessoalmente tão cedo e não tinha ideia de como se apresentar sem soar assustadora. Kala havia lhe dado a oportunidade perfeita e ela a agarrou. Em nome do Império Gordon, peço desculpas pela grosseria dos meus magos. Estou sempre procurando por aliados competentes, então se o reino te deixar na mão, minha porta estará sempre aberta. Mila ainda era o único desperto em quem o Império podia contar. Ao contrário do reino, Legain se recusou a produzir despertos falsos e ela ainda não tinha encontrado alguém em quem confiasse o suficiente para compartilhar seu domingo. Graças ao seu relacionamento com o Guardião Dragão, o Imperador Bestas tinha uma opinião favorável sobre ela, mas eles se recusaram a seguir suas ambições políticas. Ela ansiava profundamente por alguém capaz de compreender seu fardo. O poder e o isolamento não a corromperam, mas eles ainda a consumiam por dentro.
O fato de o conselho recusar qualquer contato com Milha, considerando-a nada mais do que um apêndice de Leigh só piorou sua solidão. Não havia um único membro desperto de todas as raças que não se ressentisse dela por sua sorte. Ela mal tinha passado dos 30 anos, mas Milha já tinha um núcleo roxo e um domínio sobre todos os ramos da magia que levaria décadas para obter até mesmo para um gênio. Com o tempo, a distância entre ela e os centenários anciãos do conselho foi ficando mais tênue, o que fez seu ressentimento ficar mais forte. Meus queridos alunos, permitam-me apresentá-los a Milha Genis, também conhecida como a Imperatriz Mágica. Vossa Alteza, estas são Fria, Kila e Glória Ernas. Além disso, esta é Kala a criatura e Litveren. As meninas ficaram tão chocadas que precisaram da ajuda de Mart para se levantar de suas cadeiras. A mulher na frente deles parecia pouco mais velha do que eles e ainda era governante de um dos maiores rivais do reino. Se não fosse por ter conhecido Faluel poucos dias antes, Lita estaria na mesma situação, ainda que por motivos completamente diferentes. Por meu criador! Esta mulher tem um núcleo roxo mais brilhante que eu já vi e sua destreza física combina com a de Faluel. Além disso, ela é uma desperta com um fluxo de mana monstruoso. Solos disse, tremendo em suas botas mentais. Você está aqui para ajudar também? Lit perguntou enquanto fazia uma reverência profunda para Milha e evitava sua mão estendida. O revigoramento era a única coisa que conseguia identificar Solos. Eu pensei que você estava muito ocupado com Lich. Eu ainda estou. Milha suspirou. Eu vim apenas para verificar o progresso e ver se posso fornecer algumas dicas. Fui eu que encontrei uma cura para a praga de Giera. E este surto de mortos-vivos é claramente apenas uma variação disso. Na verdade, ela tinha acabado de ajudar Leigh, mas foi forçada a levar todo o crédito desde que ele exigiu que sua existência fosse mantida em segredo. Não é um surto de mortos-vivos, foi apenas encenado para parecer um disse Kala. Lit tinha dito a ela que não queria ser creditado com a descoberta e isso lhe daria a oportunidade de humilhar todos aqueles idiotas que riam toda vez que ela quebrava algo por não estar acostumada com um corpo tão frágil. 2 pássaros com uma pedra. Kala compartilhou com os presentes a análise de Solos e sua própria teoria sobre como os tecidos mortos-vivos funcionavam. Para explicar tudo, ela apenas fingiu que havia desenvolvido um poderoso feitiço de diagnóstico. Esta é uma notícia incrível, querida Kala. Os olhos de Milha brilharam como estrelas. Isso nos dá uma rota completamente segura para salvar Laruel desse aperto. Qual é? Kala perguntou, expressando a curiosidade de todos. A descoberta de Solos foi importante porque permitiu que a equipe de pesquisa percebesse seu erro e os apontasse na direção certa, mas, ao mesmo tempo, tornou o assunto muito mais complicado. Capítulo 806, A Estratégia da Imperatriz 2. Não havia como curar uma doença senciente, nenhuma maneira de separar o hospedeiro e simbionte com segurança. Ao contrário da situação de Outri, não havia vórtice mexendo com o mana dos curandeiros, mas a entidade não residia em uma parte específica do corpo de sua vítima. Estava tão espalhado que removê-lo cirurgicamente como Manoar fez com os fantoches de carne de Trud era impossível. Não é óbvio? A fonte da doença é uma planta, e mortos-vivos ou não, os Fai não deixam um corpo para trás. Portanto, se encontrarmos aquele cujos tecidos foram usados e os matarmos, todos os nossos problemas irão ser resolvidos. Milha disse. Outra opção possível é identificar os mortos-vivos que geraram o parasita. Isso não só nos ajudará a estreitar nossa busca, mas também pode nos ajudar a encontrar uma maneira de neutralizar a aflição. Além de Liches, todos os mortos-vivos têm vários pontos fracos. Esta não é uma doença tanto quanto um ser vivo, o que significa que deve compartilhar as falhas de seu criador. Mark disse. A mistura de constrangimento e entusiasmo na sala era tamanha que ninguém parou para se perguntar o quão estranho era o momento da descoberta de Kala. Milha tinha suas suspeitas, mas ela não trairia um companheiro desperto. Ela se concentrou em ter certeza de que, mesmo que o problema permanecesse na cabeça de alguém, passaria despercebido. Ela repreendeu duramente a equipe de pesquisa do Império e mudou seu líder como punição.
As habilidades da mulher eram excelentes e Milia não podia culpá-la por perder as duas assinaturas de energia diferentes, já que até mesmo o próprio revigoramento de Milia havia falhado com ela. Ainda assim, a Imperatriz rebaixou o líder da equipe de qualquer maneira, porque sua pouca leveza poderia fazer o Império perder aliados preciosos no futuro. Querida Kala, o Império ficaria honrado em se tornar o lar de um indivíduo talentoso como você. Humanos, feras, mortos-vivos ou qualquer coisa no meio, eu lhe dou minha palavra de que não discrimino, ela disse enquanto olhava furtivamente para Lito para ver se ele tinha alguma reação. Infelizmente para ela, sua cara de póquer foi esculpida em pedra. Kala fez uma reverência educada. Vou pensar sobre isso. O seu convite se estende aos meus filhos também. Contanto que eles cumpram nossas leis, sim, a troca deles fez Marta estremecer. Feras imperador como Faluel foram ativos poderosos do reino por séculos. Mesmo sendo jovem, Kala já provou ser engenhosa. Como diretor do Grifão Branco, perdi-la para o inimigo seria considerado culpa de Marte. O mesmo se aplica a você, Ladernas. Milia agarrou a mão de Plória antes que ela pudesse reagir, enfatizando a perda de seu título militar. Ouvi falar de seus problemas e ficaria feliz em oferecer-lhe um cargo no exército do Império. Nossos soldados não correm o risco de ser vítimas de jogos políticos porque não há nenhum. Obrigado, mas não. Plória respondeu sem um segundo de hesitação. Minha família viveu e serviu ao reino Grifon por gerações. Não vou trair minha casa e meu país como um ato de vingança mesquinha como quiser. Milia não insistiu. A isca havia sido lançada, agora era só uma questão de esperar e ver o quão atraente a tolice do reino a tornaria. Ranger Veren. Já ouvi falar de seus problemas com a forja única. Cara impassível de Lit desmoronou e a paciência de Mart também. O conhecimento da Imperatriz sobre uma conversa que ele tivera apenas com Orion era perturbador. Você está aqui para ajudar Laruel com a doença ou para descobrir talentos? Mart ficou entre a Imperatriz e seus ex-alunos. Estou aqui para proteger os interesses do Império Gorgon. Ela respondeu com um sorriso malicioso. Agora eu realmente sinto muito, mas eu tenho que ir. Aquele maldito lixo foi localizado e eu não posso perder esta oportunidade. Desejo-lhe boa sorte. Milia se afastou, repreendendo sua equipe de pesquisa uma última vez antes de desaparecer por um portão de dobra que ela conjurou do nada. Desde quando um mago dimensional pode criar um portal? Freya perguntou. Era sua especialização favorita, mas ela não era capaz de abrir um túnel dimensional em circunstâncias normais, muito menos contornar todos os arranjos de Laruel. Um mago dimensional não pode, mas a Imperatriz pode. Mart cerrou os dentes em frustração, mas não menosprezou a façanha do inimigo. Milia representava uma grande ameaça para o reino, mas, ao mesmo tempo, eles tinham muito a aprender com ela. No Império, já existiam várias cidades onde humanos e bestas coexistiam pacificamente. Mesmo que as bestades não fizessem parte de seu exército regular, eles ainda patrulhavam voluntariamente as fronteiras do Império e suas regiões selvagens, às vezes até criando assentamentos. Era algo com que o reino só poderia sonhar, já que a maioria de seus cidadãos tinha dificuldade em considerar até mesmo hidras como mais do que animais enormes. Você tem muito a fazer e não pretendo atrapalhar você. Kala se moveu em direção à saída do laboratório, gesticulando para que Lita seguisse. O que você quer dizer? Mart perguntou, finalmente entendendo como Linjus deve ter se sentido cada vez que a rainha ameaçava decapitá-lo. As responsabilidades que o papel do diretor implicava, especialmente depois que o ataque de Balcor destruiu o domínio que as antigas famílias tinham sobre as academias, eram esmagadoras. Após serem reconstruídos, tanto o Grifão de Cristal quanto o Grifão da Terra já haviam trocado vários diretores devido à sua incompetência em lidar com seus alunos ou com os senhores da floresta. A rainha não hesitou em substituir qualquer um que ela achasse carente e Mart sentiu que ele estava prestes a se tornar um deles. A voz de Kala estava cheia de rancor. Em vez de perder meu tempo aprendendo a usar todos esses instrumentos, agora que tenho uma pista sólida, pretendo segui-la.
Meu feitiço me permitirá reconhecer a assinatura de energia que estamos procurando, ou pelo menos localizar o morto-vivo que se encaixa no projeto. Não sou tolo o suficiente para ir sozinho. Preciso de proteção e Lilith é o único em quem confio entre vocês. Kala não estava realmente com raiva. Ela precisava de uma desculpa para trazê-lo, já que sem Solus, ela estaria apenas dando um passeio. Se é de proteção que você precisa, eu ficaria feliz em ajudá-la, Glória disse. Receio que meus talentos como curandeira não sejam suficientes para ajudar aqui. Eu também, Fria disse. Ela tinha vindo para se certificar de que Kila estava segura, mas depois de ver como o edifício era robusto e reconhecer alguns dos mais famosos magos de todos os 3 grandes países, ela se sentiu totalmente inútil. Além disso, ela não poderia perder a oportunidade de visitar uma cidade estrangeira repleta de maravilhas populares das plantas. Só porque suas férias foram arruinadas, não significava que ela não pudesse desfrutar da beleza de Laruel. Até aquele dia, o único povo planta que ela conheceu foi Lita. Kala olhou para Lita por um segundo, esperando seu aceno antes de responder. Por mim tudo bem. Lita, precisamos de um guia, disse Kala. Esta é realmente uma má ideia, Dríade disse. Você deve entender que existem apenas 2 tipos de gente das plantas. Aqueles como nós, Dríades, que amam os humanos porque consideramos a evolução como um caminho que leva todas as raças para o mesmo destino, e aqueles que odeiam humanos e feras porque ainda se mantém um rancor. Eles ainda se lembram de como é ser pisado, ver seus parentes sendo arrancados do chão só para tocar uma música ou sendo tratados como um presente descartável. Dói-me dizer que nossas cidades são um lugar perigoso. Continua no próximo vídeo.